No Way Out, um episódio que atingiu o clímax do arco da Horda da 6ª temporada, o episódio que nos mostraria a verdadeira resposta do discurso do Hershel. Pelo que vale a pena se arriscar? O ponto de retorno é onde fomos deixados, em meio às feras. Agora elas têm um rosto diferente do que havia sido visto desde a pedreira. Um rosto vivo, malicioso, e atendem por um novo nome assustadoramente indefinível. Well, they're not yours. Whose are they? Your property now belongs to Negan. Negan. Que perigo essas 5 letras escondiam. Mas a gente não fazia ideia de onde estávamos nos metendo. Não ainda. Até porque o confisco cheio de sarcasmo sombrio dos primeiros salvadores que víamos teve seu platô em uma explosão de bazuca ao melhor estilo Daryl, de forma totalmente extasiante. As aquisições recentes desse trio vinham muito a calhar, e não seria a última vez nesse episódio. Os patifes motoqueiros pareciam ter sido varridos como moscas, o que causaria um contraste absoluto com tudo o que viveríamos depois. E vocês sabem muito bem do que eu estou falando. De volta a Alexandria, vemos as pessoas ilhadas como podiam ou escondidas bem aos olhos do perigo, debaixo do nariz dos mortos. A situação extrapolada serve para ocasionar o pico da discussão moral estabelecida pela série desde o princípio. Vemos tudo potencializado, como se o roteiro lançasse todas as cartas à mesa. No tabuleiro da Horda, temos a Denise e o Lobo num experimento prático do embate entre o Morgan e a Carol, acompanhada de boa parte do grupo. A tese de Morgan é a de que pessoas podem mudar, até mesmo as aparentemente ruins ou perdidas. Carol preferia não apostar nessa hipótese, decretando que era melhor prevenir do que remediar, porque não valia o risco. Enquanto terapeuta cognitivo-comportamental e psicólogo, me baseando nos anos de estudos e na atuação profissional, eu gostaria de citar uma frase do meu professor coordenador no 2º dia de aula na faculdade, quando ele dizia que mudança é um dos conceitos mais complexos que podemos imaginar. Eu me lembro de escutar outros fãs dizendo na época da estreia dessa sequência de episódios que o mais lógico seria chegar eliminando os potenciais vilões e que isso era o que os personagens e eles mesmos iriam querer fazer na vida real. Porém, por mais que eu acredite que essa seria sim a reação de algumas pessoas frente a um cenário como o de The Walking Dead, eu também sei que mudança é um conceito complexo e que simplesmente assumir que todas as pessoas nessa situação reagiriam eliminando a ameaça, cheias de audácia, sem pensar 2 vezes, seria um tanto simplista. E de simplista, Walking Dead não tem nada. Assim como o fenômeno mudança na psicologia. Em terapia cognitivo-comportamental, por exemplo, as mudanças podem ocorrer de algumas maneiras distintas. Uma delas, e talvez a mais profunda, seria quando formamos novas crenças a respeito de nós mesmos ou dos outros e do mundo, passando a alterar nosso comportamento e a maneira que nos sentimos frente a um determinado tipo de situação. Por exemplo, com o Morgan, a formação da crença "toda vida é preciosa" foi uma maneira de ver os outros completamente diferente de como ele passou a vê-las no período Clear da 3ª temporada, em que ele achava que tinha que limpar o mundo das pragas apocalípticas. Pensar que a vida é preciosa e que merece ser preservada alterou a maneira que ele se sente sobre os adversários e as ações que ele toma perante eles, passando a ser mais cuidadoso, porque, afinal, ele achava que toda vida é preciosa e que, assim como essa ideia o salvou, ele podia salvar outras pessoas com ela. E o que seria isso se não mudança? Em um sentido diferente e considerando outras experiências,
Carol já viu o grupo cair nas garras de pessoas ruins e dependerem dela para virar o jogo, como no Terminus, por exemplo. Tendo essas referências, ou melhor, esse tipo de evidências para se embasar, faz sentido que ela tenha uma estratégia de enfrentamento menos tolerante com estranhos. Resumo da ópera, pessoal. Mudanças são possíveis. E eu considero plausíveis e defendo as viradas dos personagens. Eu me lembro de apoiar e me surpreender com o realismo nessas reações tão adversas dos sobreviventes. Esse elemento alçou a série para um patamar muito diferencial, consolidando ela como uma obra única no gênero zumbi. O lobo salva a Denise, que depois poderia salvar o Carl, que não teve a sorte de sair tão ileso dessa empreitada. Hey. The letter was clear. Could have made it. You turned back for me. Maybe it was because you needed a doctor. Or maybe you changed. You ready? Quando Ron avista o Walker Mirim e na sua cabeça surge a lembrança assustadora das palavras de Carol, como pensamentos automáticos, a sensação de que alguma coisa vai dar muito errado é inevitável. Desde que o garoto insistiu em seguir adiante, ao invés de se refugiar com o Padre Gabriel, parecia um mau presságio no ar. A questão, novamente, era quando iria acontecer. E a direção do Greg Nicotero não perdoa, com um take fechado no rosto do menino que não te deixa saber do ataque iminente até ser tarde demais. Quando os zumbis pegam o filho mais jovem de Jesse, é muito abrupto. Você não tem tempo de digerir, assim como ela, o que recai diretamente sobre o Rick. Com a mão de seu filho entrelaçada aos Andersons, Rick precisa fazer uma escolha mortal. Essa sequência é marcada por alguns dos momentos mais memoráveis dos quadrinhos, que assim também foram na série, e eu diria ainda melhores do que no material fonte. Em meio à escolha conceitual do diretor de intercalar as boas cenas entre Rick e Jesse em filtro vermelho, pela única ocasião na série inteira, dando meio que um estilo irrepetível para o episódio, por conta desses artifícios narrativos, vemos Rick dissociar, que é quando a gente tem uma reação de afastamento ou desvinculação, aquele famoso se desligar de uma certa situação ou dos sentimentos que ela traz, do que está acontecendo ali para nos proteger e seguir. Temos ainda um segundo estrondo antes de sequer podermos respirar. O primogênito restante, que vinha tramando secretamente contra os Grimes, acerta o calcanhar de Aquiles do xerife. Carl, nessa virada sem saída, mostra que está jogando com coragem para arriscar tudo e cercar seus personagens a todo custo. E eles lutariam com tudo que tem. De maneira simbólica, Rick, o atual protagonista, carrega nos braços o legado e não se rende, fazendo a única coisa que lhe resta. Se os mortos querem lhes pegar, vão se deparar com a luta mais difícil que já tiveram, porque esses sobreviventes se recusam a desistir e se entregar. Não nessa série, não esse elenco, não esse protagonista. Essa era a batalha da vida deles. Era uma história que as pessoas iriam querer contar, porque esse era o dia em que Alexandria não cairia. O mundo ia se arrepender de ter batido na porta desses infelizes e comprado briga com eles, porque agora eles é que levariam a briga até o limite, até terem uma rendição. Afinal, essa era a noite em que se viam covardes se encherem de bravura e padres jurarem em nome do divino que a salvação estava a caminho, porque Deus os havia dado a coragem para salvarem a si mesmos. Essas pessoas juntas podiam realizar o impossível, porque no fim, elas eram por todas as pessoas que marcaram o caminho, que ajudaram a fazer delas quem elas são. E a comunidade precisava sobreviver, para que todos os que não puderam seguir continuassem vivendo através deles, adiante por um futuro maior.
Reassistindo ao episódio para fazer esse vídeo, me arrepiei e presenciei tudo com os olhos marejados de orgulho. Orgulho de ver eles agindo como um e mudando o resultado de um jeito em que absolutamente todo mundo ganha seu momento na tela, naquela montagem estupenda, em um único golpe de cada personagem, culminando no Rick. É espetacular. Um orgasmo dramatúrgico. Esse recurso é como imprimir em 3D as páginas dos quadrinhos na tela. É literal. Foi de um brilhantismo inesquecível do Greg Nicotero, como de praxe. E é emocionante porque, para mim, representa o potencial humano de superação em sua melhor forma na série. Evoca nossas capacidades de aprender, mudar, evoluir, que são parte daquilo que eu acredito e guia meu trabalho. Me lembra por que eu me tornei psicólogo. Em termos de narrativa, soa como um ciclo completo e satisfatório. E terminar com a imagem dos alexandrinos sujos da batalha, iguaizinhos aos membros do grupo original, lado a lado, e passar a palavra pro Rick Grimes no monólogo final, só entre ele e Carl, foi a consagração de toda aquela jornada. Como que nos deixando saber que a reconstrução seria feita, a expansão aconteceria e o legado assumiria. É esperançoso e perseverante, o que, sinceramente, acredito que seja o que The Walking Dead tem de melhor. Parece certo, todas as peças encaixadas, o fim de uma era, do jeito que tem que ser, sem incoerências ou decisões grotescas prejudiciais à essência da série e sua base. E é por isso que o 9º episódio da 6ª temporada é, para mim, o melhor episódio que a série já realizou. Tecnicamente falando, o famoso evento na abertura da 7ª temporada é magistral como nenhum outro também. Só que, pro meu gosto, ele é muito amargo. E essa não é a Walking Dead que eu mais gosto de assistir. No Way Out é diferente. Os personagens têm seus arcos dramáticos atingindo o topo de forma multifacetada, com mais camadas. Vemos eles sofrerem, mas também os vemos em glória. Temos perdas, embates insanos com humanos perversos prometendo um futuro conflito, mas também ação e terror desenfreados com os mortos, trazendo a essência dos primórdios. Temos tramas originais mescladas com o suprassumo dos quadrinhos que criaram esse nome. Temos desenvolvimento de personagens em ação inovadora e de qualidade, equilibrado com diálogos de aprofundamento, citações diretas a personagens queridos e trilhas sonoras elaboradas especialmente para o episódio. E um roteiro coerente ao apontar a direção que a história irá seguir, construindo um protagonista com as motivações certas e preparando a passagem de bastão de pai para filho. Sem saída, No Way Out tem tudo o que fez parte da essência da série, nas 6 temporadas, em perfeita harmonia. E por isso que esse é o meu episódio favorito de The Walking Dead. Já deixou seu like? Lembrando que você pode rever todas as análises psicológicas do Rick anteriores em cada temporada da série Walking Dead, que eu vou deixar os links aqui embaixo para você conferir. Se inscreve nesse canal e compartilha com aquele seu amigo fã desse tema que você está assistindo aí agora, para que ele saiba que você se identifica com... que você é um Walker, você ama de coração essa série, que você se identifica com esse tema, com esse canal, que essa é a sua identidade. Vejo você logo ali no próximo vídeo.